Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Seja muito bem-vindo. Nós estaremos meditando em uma temática muito importante para a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Você já sentiu a presença de Deus tão real que parecia que ele estava bem ali do seu lado? Já sentiu isso? Aquela presença real do próprio Deus? Você já percebeu que às vezes nós sentimos também uma paz que não vem das circunstâncias que estão à nossa volta, mas vem lá de dentro de nós? Meus irmãos, essa não é apenas uma sensação religiosa, esta é uma sensação da presença e da atuação do Espírito Santo. Eu sei que muitos falam sobre o Espírito e alguns pensam que ele é uma força, outros imaginam que ele é apenas uma influência espiritual, mas é importante nós observarmos o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa, ele é o Consolador. Ele é aquele que habita em nós. É importante nós vermos o que Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 16. Ele diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Perceba aqui, queridos, que não é uma visita temporária, é a presença permanente. E na lição de hoje nós iremos compreender algo muito profundo. O Espírito Santo não é uma energia divina, ele é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, meus irmãos, ele pensa, ele fala, ele ensina, ele santifica, ele transforma. Ele participou da obra da criação, ele atuou na encarnação de Jesus e ele também operou na sua ressurreição. E hoje, o Espírito Santo habita na sua igreja. Quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, a nossa fé amadurece, a nossa dependência espiritual aumenta e a nossa vida espiritual se fortalece. Então, prepare o seu coração, porque hoje não vamos apenas estudar sobre o Espírito Santo, nós iremos reconhecer a presença dele em nossa vida. Meus queridos irmãos, na aula de hoje nós iremos então estar falando sobre uma temática extremamente importante. Vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. Até aqui a gente falou um pouco sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho e agora vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós iremos agora adentrar nessa temática tão importante que é a doutrina do Espírito Santo. Então, nesta aula, queridos, a gente vai compreender um pouquinho mais a respeito da pessoa do Espírito Santo, tendo em vista que há muitas contradições, há muitas compreensões erradas e equivocadas a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aí a gente tem esta aula que com certeza será uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua casa, uma bênção aí para o seu ministério, tá bom? Então, queridos, vamos falar um pouco sobre a pessoa, né, do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E eu quero convidar você a pegar papel, a pegar caneta, pega a tua lição, pega a tua Bíblia, pega a caneta. Olha, eu sempre estou aqui munido, viu? E olha que a aula já está preparada para vocês, mas não deixe de ter aqui perto, de repente alguma observação a gente precisa fazer. Papel, caneta, lição e a Bíblia aí sempre à disposição para que juntos possamos estar estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, nós temos como texto áureo da nossa lição de hoje, já abra aí a sua lição, a lição de número a lição de número 8. Abra a sua lição. Para aqueles que não possuem lição, você vai abrir aí o texto da palavra de Deus, vai abrir em João capítulo 14, verso de número 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Nós faremos o comentário desse texto no corpo da nossa lição, tá bom? Nossa verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Então a gente vai ver que essa verdade prática ela faz um resumo também daquilo que nós iremos abordar aqui na nossa temática. E aí nós temos também, queridos, a leitura bíblica
em classe, ok? Leitura bíblica em classe. O texto da leitura bíblica está em João capítulo 14, verso 25 ao verso 31. E eu quero chamar aqui a sua atenção para nós lermos, que diz assim a palavra de Deus. João 14, verso 25 ao verso 31. Verso 25 diz: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O verso 28 diz: Ouvisto o que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então aqui nós temos o nosso texto da leitura bíblica em classe, que vai nortear também alguns aspectos aqui da nossa lição de hoje, tá bom? Pastor, qual é o objetivo da aula de hoje? Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E, por fim, ressaltar as principais obras do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre a encarnação, sobre a ressurreição e sobre a santificação, tá bom? Nós contamos então com a sua participação aqui conosco para que juntos possamos caminhar por esses pontos, absorvendo aqui mais uma aula para o nosso crescimento, para o nosso deleite espiritual. Então, a primeira afirmação que nós queremos aqui já deixar claro, e a gente vai desenvolver isso muito detalhadamente no corpo da lição, é que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Não se trata de uma força, não se trata de uma mera influência. O Espírito Santo é o Consolador, ok? E para isso, para vermos então que o Espírito Santo ele é uma pessoa, no nosso primeiro ponto nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje nós iremos começar pelo fundamento, tá bom? Vamos começar exatamente por aquilo que fundamenta a doutrina do Espírito Santo. Então antes de falar das obras do Espírito, antes de falar dos dons do Espírito, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, o nosso autor define aqui, coloca, né, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, guarde isso, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia, ela não apresenta o Espírito como se fosse uma energia, uma força cósmica, nem mesmo como se fosse uma influência invisível. A Bíblia, ela vai ser muito categórica em apresentar o Espírito Santo como uma pessoa. E aí nós temos alguns textos, por exemplo, o nosso autor vai fazer menção aí de Romanos capítulo 8, versículo de número 27, para mostrar exatamente aqui alguns aspectos. Em Romanos 8, verso 27, a Bíblia diz que ele tem mente, meus irmãos, ele tem mente. Veja que o texto também fala que ele intercede, o texto diz que ele intercede segundo a vontade de Deus. E a palavra interceder é uma palavra que indica pensamento, que indica intenção, que indica consciência. Então, isso significa claramente que o Espírito Santo ele tem mente, ele pensa. Já em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então veja, se o Espírito Santo fosse uma força, como prega algumas seitas, veja que não teria como o Espírito Santo se entristecer, até porque uma força não fica triste. Se ele fosse uma energia, o Espírito Santo não sentiria a dor do ser humano, a dor dos filhos de Deus. Veja que são características que somente uma pessoa ela pode então
ter. Somente uma pessoa pode ser ofendida, somente uma pessoa pode se entristecer, compreende? Em, em João, capítulo de número 14, versículo de número 26, a Bíblia também afirma que ele nos ensinará todas as coisas. Veja, ensinar exige inteligência, ensinar exige comunicação, ensinar exige relação, meus irmãos. Isso é tudo marcas ou características que apontam literalmente para uma pessoa. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11, está escrito que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Então veja, se é como ele quer, significa que ele tem vontade, entende? Perceba aqui o conjunto de informações que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele decide, ele fala, ele guia. Então veja, isso é tudo características da personalidade plena do Espírito Santo. Então isso é personalidade plena do Espírito Santo. E aí a gente precisa concordar com o que diz Stanley Orton, quando ele afirma que a personalidade do Espírito Santo não é você reduzir a própria revelação de Deus. Pelo contrário, quando você diz que o Espírito Santo é uma pessoa, você não está reduzindo a personalidade do Espírito Santo, ok? Porque vejam, a fé cristã, ela é uma fé trinitária, meus irmãos. E se a fé cristã não fosse compreendida desta forma, se você nega então a personalidade do Espírito Santo, você então reduz aí a revelação de Deus. Você reduz aí aquilo que a Bíblia revela a respeito do Espírito Santo, ok? Não podemos, obviamente, dizer que a fé cristã ela é trinitária sem que o Espírito Santo seja uma pessoa, ou seja, sem que ele tenha a plena personalidade, né? A plena característica de uma pessoa. E a gente percebe isso claramente no texto sagrado, que ele é uma pessoa por essas características que nós mencionamos aos irmãos, porque ele tem mente, porque ele tem consciência, porque ele pode ser entristecido, porque ele faz lembrar, porque ele ensina, porque ele guia. Ok, queridos? Eu sei que dentro do contexto histórico, isso é fundamental, meus irmãos. Por quê? No século IV surgiram ali algumas doutrinas heréticas, como por exemplo os pneumatomacos. Essa palavrinha que se a gente não prestar atenção, a gente dobra a língua, não é assim? Que também são chamados de macedonianos. Ou seja, esse grupo, eles negavam a divindade do Espírito Santo. Eles negavam também a personalidade do Espírito Santo. E aí a igreja, obviamente, precisou reafirmar biblicamente que o Espírito Santo ele é Senhor, ok? Então agora pense comigo, meus irmãos. Se ele é pessoa, então o cristianismo não é uma experiência com uma força ou com uma energia. Não. O cristianismo é um relacionamento com Deus, ok? Pastor, o que é que eu aplico então para a minha vida? O que é que eu faço com esta verdade? O que é que isso tem a ver então comigo? Veja, irmãos. Eu, quando percebo isso, ou descubro isso na teologia de que o Espírito Santo ele não é uma força, não é um vento, ele é uma pessoa, aí eu paro de tratar o Espírito Santo como se ele fosse apenas um poder para ser usado. Como se o Espírito Santo fosse apenas uma energia para ser usada. Eu paro de pensar assim. E aí eu começo, então, a tratar o Espírito Santo como o Senhor. Inclusive, passo a obedecer a sua voz. Aí você passa a conversar com ele, a escutar a sua direção, você passa a respeitar a sua santidade, compreende? Tudo isso a gente passa a observar a partir do momento que a gente compreende quem é a pessoa do Espírito Santo, ok? Mas o nosso autor também faz questão de destacar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta na Trindade. Dentro das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não podemos confundir o Espírito com Pai, nem o Espírito com Filho, ok? Porque a Bíblia ensina que Deus, ele é um só em essência, ok? Deus é um só em essência.
mas ele subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o nosso autor, ele menciona aqui 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2, que aponta, meus irmãos, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, falando ali sobre a obra da salvação. Então nós vemos ali os três agindo. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, nós percebemos que o Espírito Santo ele age na regeneração. No texto de João, capítulo de número 14, verso 26, a Bíblia diz que o Pai envia o Espírito em nome do Filho. Então aqui nesses três textos, no texto de 1 Pedro 1, 2, Tito 3, 5 e no texto de João, capítulo 14, verso 26, nós percebemos a distinção entre as pessoas da Trindade, ok? Nós temos aqui o Pai que envia, nós temos o Filho que promete e nós temos o Espírito Santo que é enviado. E aí nós temos três pessoas. Contudo, não esqueça, apenas uma essência. Três pessoas, ok? Três pessoas, mas apenas uma essência. E aí você percebe que isso combate dois erros históricos, dois erros que aconteceram na história da igreja. Primeiro, o modalismo, que dizia que Deus ele apenas muda de máscara. Ora se revela como Pai, ora se revela como Filho, ora se revela como Espírito Santo. Bom, então, diante dessa compreensão da doutrina do Espírito Santo, a gente percebe que isso é um erro, pensar assim. E também vai combater um segundo erro, que é o arianismo. O arianismo, meus irmãos, ele negava a plena divindade do Espírito Santo, a plena divindade das pessoas da Trindade. Então, no arianismo, o Espírito Santo era considerado uma criatura criada pelo Filho, pelo Logos, e, portanto, ele era inferior ao Pai e inferior ao Filho. Aí nós temos uma colocação de Agostinho, que é muito importante. Ele dizia que a Trindade é uma só substância, ou seja, uma substantia, ou seja, três pessoas reais, mas apenas uma substância, uma essência, ok? Veja, o Espírito Santo, meus irmãos, e aí a gente percebe claramente, mediante isso, que o Espírito Santo ele não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, mas o Espírito Santo é plenamente Deus, ok? Tranquilos? E aí vamos à aplicação. Bom, o que é que isso muda, pastor, na minha vida? Primeiro, nós aprendemos aqui que a gente pode orar ao Pai em nome do Filho e, claro, oramos na dependência do Espírito Santo. E aí eu compreendo que a minha salvação, ela é uma obra trinitária completa. O Pai envia, não é assim? O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo que nos regenera e que trabalha em nós a salvação. Ok? Tranquilos? Aí nós temos o nosso terceiro subponto falando sobre o Consolador prometido. E aqui, meus irmãos, a gente tem algo muito importante, porque agora nós iremos entrar no coração do texto de João, capítulo 14, verso 16. É isso que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ok? Veja, Jesus ele está dentro de um cenáculo, o horário é noturno, é o período da noite, ele está prestes a ser preso, os discípulos estavam perturbados, inquietos, e então Jesus começa a dizer: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra grega aqui para consolador, a palavra grega parakletos, significa alguém chamado para ficar ao lado. Traz a ideia de um advogado, de um ajudador, de um intercessor. E João ele vai usar esse mesmo termo 5 vezes na sua primeira epístola. E lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 1, ele chama Jesus de nosso paraclito diante do Pai. Então, aqui em João capítulo 14, Jesus promete que enviará outro consolador, ou seja, enviará o Paracletos para estar conosco, o Paracleto para estar conosco. Então mostra literalmente a pessoa do Espírito Santo e também a sua função,
aquilo que ele vai fazer e vai trabalhar, tá bom? Quando nós observamos aqui a palavra outro, existem duas palavras gregas para outro dentro do contexto do Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra grega héteros e a outra palavra é a palavra allos. Veja, no grego, héteros significa outro, frequentemente aí indicando então um tipo diferente de natureza distinta. Então, a palavra outro, quando vem da palavra héteros, a palavra héteros no caso, e traduzida também por outro, ela faz referência à natureza distinta ou a outro de outra qualidade. Aí essa palavra, é preciso a gente fazer uma diferença com a palavra halos. Por quê? A palavra halos, que aparece inclusive aqui nesse texto de João 14, versículo 26, ela denota outro da mesma natureza. Então perceba, héteros, outro de natureza diferente, e a palavra halos denota outro da mesma natureza. Ou seja, meus irmãos, assim como Jesus esteve com os discípulos, agora Jesus estaria com eles por meio do Espírito Santo, ok? Ou seja, o Espírito Santo estaria com os discípulos e ele teria a mesma essência de Jesus. Não é um substituto inferior, é a presença divina permanente de Jesus através do Espírito Santo. Ele não vem por um tempo, mas o texto mostra que ele vem para ficar para sempre. Aí Stanley Orton, ele explica que a obra do Espírito não é apenas consolar em tristeza, mas é também completar a transformação iniciada na salvação. Então você percebe que o Espírito Santo ele habita, o Espírito Santo ele ensina, o Espírito Santo ele convence e o Espírito Santo ele fortalece. Pastor, e o que é que eu faço? Qual é a aplicação que eu posso levar para a minha vida mediante esta verdade? Veja, meus irmãos, você precisa estar ciente de que você não vive mais sozinho. Você tem a companhia e a presença do Espírito Santo. Nos momentos difíceis, você pode trazer à memória: o Consolador estar comigo. Eu não estou sozinho. Quando você enfrentar decisões difíceis, complicadas, busque a direção, o apoio, o consolo do Espírito Santo. Quando você errar, se arrependa imediatamente, porque você tem ali o Espírito Santo que te alerta, que te lembra, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Porque ele agora não está ao meu lado, mas ele está em mim, ele está em você. Ok? Então a gente chega aqui à conclusão do nosso primeiro ponto, e aí a gente conclui aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é distinto na Trindade e ele é consolador, o consolador prometido, tá bom? Portanto, não é uma força impessoal, o Espírito Santo é Deus, ok? A pergunta final é simples. Você vive como alguém que é habitado por Deus, que é habitado pelo Espírito Santo? Se ele pensa, o Espírito Santo, nós devemos ouvir. Se ele se entristece, como a gente viu, sim, devemos obedecer a sua voz. Se ele consola, e a gente viu que ele consola, nós devemos confiar plenamente nele. Amém? Então, aprendemos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina. Aprendemos que o Espírito Santo é o próprio Deus e ele habita em nós. Amém? Amém, meus irmãos? Isso muda tudo, muda a nossa compreensão de vida, a nossa compreensão de ser, a nossa maneira de viver, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém, queridos? Que você possa guardar, então, esta primeira observação, esta primeira parte da nossa lição de hoje. E aí a gente tem aqui a sinopse do nosso ponto 1. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. Ele é Deus. Amém? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto da nossa lição e vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Depois de nós entendermos o Espírito, né,
ou melhor, entendermos quem é o Espírito, que é uma pessoa, agora nós precisamos afirmar algo que é essencial a respeito do Espírito Santo. Ele não é apenas uma pessoa, meus irmãos. Aqui nós vamos reafirmar, ele é Deus. Ele não é subordinado, ele não é criatura, ele não é uma força elevada, ele não é uma energia, ele é plenamente divino. E aí nós temos o grande debate, o filioque. Vamos entender então o contexto histórico para compreender aqui a questão do filioque. Veja, no século IV, meus irmãos, a igreja enfrentava heresias graves, enfrentava o arianismo, que negava a plena divindade do Filho, enfrentava os pneumatomacos, que negavam a divindade do Espírito Santo. Então era necessário a igreja responder biblicamente a essas heresias. E aí surge a expressão latina filioque, que significa e do filho. Então veja, ela foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ok? Então essa é a questão aí sobre o filioque. Agora, vejam, nós precisamos também analisar alguns textos, tá bom? Que vai sustentar esta questão que acontece ali no concílio, tá certo? Então veja, em João capítulo de número 15, versículo de número 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então veja, quando a Bíblia diz o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é assim? Não é assim que diz o texto? Quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai enviarei, aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Então veja, queridos, que essa expressão usada no texto mostra para nós claramente que o Espírito Santo ele procede do Pai, ele é enviado pelo Pai. Então veja, a estrutura, por exemplo, desse texto, vamos ler esse texto na íntegra, meus irmãos, só para a gente ter uma compreensão mais detalhada. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso de número 26. Vamos abrir aí esse texto para que você possa compreender melhor aquilo que eu quero explicar para você, da estrutura que aparece aqui, tá bom? João, capítulo de número 15, verso de número 26, que diz assim, ó. Só para ler aqui na íntegra, aqui, se eu não estou citando errado, né? Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhe digo... Eita, tava lendo o 16, irmãos. É 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja, que dele procede e dará testemunho de mim. Você consegue observar aqui a estrutura? O Pai, ele é a fonte, porque o Espírito procede dele. O Filho é quem vai enviar o Espírito Santo. E veja que o Espírito Santo procede, então, do Pai. Não é isso? Procede do Pai. Então veja, quando a gente vai para Romanos, um outro texto também mencionado pelo nosso autor, e aí a gente vê que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, ele chama ali em Romanos 8, versículo 9, o Espírito de Cristo. Quando a gente vai para Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia diz, então, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Mais uma vez, nós temos aqui uma referência de que o Espírito de Cristo, o Espírito do seu Filho. Então veja, a linguagem aqui é muito clara. O Espírito participa da mesma essência divina e ele procede do Pai e também do Filho, é enviado pelo Filho. Agostinho ensinava que o Espírito Santo ele é o vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho, esse vínculo. Já Stanley Orton afirma que negar a deidade do Espírito compromete literalmente a doutrina, meus irmãos, da salvação. Aí quando a gente olha para o mundo grego-romano, que aceitava divindades inferiores,
que aceitava as ideias de hierarquias entre as divindades, e a gente olha então para a fé cristã, que proclamava um único Deus, e um único Deus em três pessoas distintas e coiguais. Então veja que, no mínimo, essas colocações dos apóstolos explicando a respeito do Espírito Santo é, no mínimo, revolucionário, meus irmãos. Ok? Pastor, e o que é que a gente aprende aqui? O que é que nós podemos levar para a vida? Veja, eu paro de tratar, quando eu leio isso aqui, eu paro de tratar o Espírito Santo como se fosse apenas uma experiência emocional. Já percebeu que as pessoas tratam o Espírito Santo como uma experiência? Eu fui para o culto para sentir, eu me emocionei, eu chorei. E aí você trata o Espírito Santo como se fosse apenas um momento assim de experiência emocional, de sentir, sabe? De ficar arrepiado, de chorar. Embora tudo isso, se emocionar, chorar, faça parte da experiência com o Espírito Santo, não podemos jamais, irmãos, achar ou reduzir o nosso relacionamento com o Espírito Santo apenas a uma experiência emocional, ok? Quando eu entendo essa verdade a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu passo também a reverenciá-lo como Senhor, ok? Não como uma força, não como um vento, Não, eu passo a referenciá-lo como Senhor. Porque se Ele é Deus, e Ele merece adoração. Se Ele é Deus, e Ele merece também obediência. Se Ele é Deus, e de fato Ele merece também o nosso temor, o nosso respeito, ok? E aí o nosso autor, ele vai falar também sobre os atributos divinos do Espírito Santo. E agora a gente vai entrar aqui nesse campo dos atributos, porque a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo ele possui também as mesmas características, os mesmos atributos que pertencem somente a Deus. Nosso autor menciona alguns aqui. Primeiro, onipotência. Lucas capítulo de número 1, versículo 15, declara que o poder do Altíssimo operou na concepção de Cristo pelo Espírito Santo. Então veja que a concepção de Jesus no ventre de Maria é realizada pelo poder do Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 19, a Bíblia fala do poder do Espírito Santo em sinais e prodígios. Então veja que o Espírito Santo, ele não recebe poder, mas a Bíblia mostra que ele possui poder, ok? Aí nós temos um outro atributo que é a consciência. Veja, não existe nada além do seu conhecimento, meus irmãos. E aí o nosso autor menciona aqui alguns textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz que o Espírito Santo ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No texto grego, a palavra penetrar aqui, a palavra grega ereuna, ela significa literalmente investigar completamente. Então veja, somente Deus conhece plenamente, ok? E veja, somente Deus conhece plenamente Deus, porque no caso aqui, somente o Espírito Santo perscruta, né, penetra até as profundezas do próprio Deus. Então somente o Espírito Santo conhece, somente Deus conhece plenamente Deus, ok? E aí nosso autor também vai mencionar aqui um texto muito decisivo, que é o texto de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e 4, que fala de Ananias e Safira. E veja que esse texto é muito importante a respeito daquilo que Pedro vai dizer com relação a Ananias e a Safira, porque o texto diz lá, não mentistes ao Espírito Santo, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja que esse texto aponta literalmente para o Espírito Santo como sendo Deus, ok? Aí quando nós vamos lá para o Salmo 139, versículo 7 ao versículo 10, nós percebemos também um outro atributo do Espírito Santo que é onipresença. O salmista pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? E a resposta é, não tem como. Ou seja, não há limite espacial, não há lugar no espaço onde alguém possa se esconder do Espírito Santo. E um outro atributo também do Espírito Santo é a eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 14, chama o Espírito de Espírito eterno.
Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, mostra que o Espírito Santo já atuava na criação. Então veja que ele não começa a existir no Pentecoste. O Espírito Santo ele é eterno. Aí a gente precisa aqui, no caso, concordar com Herman Bavinck, porque ele afirma que os atributos divinos são inseparáveis da essência divina. E se o Espírito Santo possui atributos absolutos, é porque ele é Deus em essência. A gente tem que concordar, né, com esta verdade falada por Herman Bavinck a respeito da pessoa do Espírito Santo. Pastor, como é que eu aplico isto então à minha vida? Bom, veja, quando a gente entende quem é o Espírito Santo e os atributos que ele tem, sendo o mesmo atributo de Deus, a gente pode confiar nele plenamente. Porque ele é onisciente, ele conhece a minha dor, conhece a minha história. Porque ele é onipotente, ele pode me sustentar em toda e qualquer circunstância. Se ele é e de fato é onipresente, eu nunca estou sozinho, eu sempre posso contar com a sua presença. Se ele é eterno, e de fato o Espírito Santo é eterno, então ele é a minha esperança, ele é a sua esperança segura. Tá bom, queridos? Tranquilos? Mas, irmãos, nosso autor, ele ainda faz questão de nos chamar a atenção para os símbolos do Espírito Santo. E aí a gente vai caminhar agora por alguns símbolos do Espírito Santo. Agora nós iremos ver, né, alguns símbolos e aqui é importante você notar que símbolos, eles não diminuem a realidade, tá bom? A ideia, o propósito dos símbolos é revelar aspectos da realidade, não diminuir a realidade. Stanley Orton, ele explica que símbolos são arquetetipos, né? Arquetipos, melhor dizendo, arquetipos, que comunicam a realidade espirituais invisíveis, ok? Ou seja, é um tipo que aponta para uma realidade. E aí o nosso autor menciona aqui, primeiro símbolo do Espírito Santo, fogo. Fogo. Lá em Atos capítulo 2, versículo de número 3, diz que o Espírito Santo, né, assim desceu ali em Atos 2 e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E qual é o propósito do fogo, meus irmãos? Qual é o propósito do fogo? O fogo, ele purifica, o fogo, ele aquece e o fogo, ele consome. São três características principais do fogo. Então, veja, no Pentecostes, línguas como que de fogo indicam a presença santa, indicam o poder divino, indicam a manifestação divina, tanto purificando, como também aquecendo a vida dos discípulos que estavam ali um pouquinho aflitos, mas confiantes de que a promessa do Pai se cumpriria, a promessa do Filho se cumpriria na vida deles. E também você vê que o fogo tem o propósito de consumir, consome o pecado, purifica a nossa vida, ok? Um outro símbolo do Espírito Santo, meus irmãos, é a água. E aí nós temos lá em João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39, Jesus fala de rios de água viva que fluirão daqueles que creem nele. A água, ela purifica e a água, ela dá vida, meus irmãos. No contexto judaico, por exemplo, dentro da festa ali do tabernáculo, a água simbolizava essa esperança messiânica, essa esperança de que o Messias viria. Então Jesus declara que essa água, que essa promessa se cumpre exatamente ali com ele, né, e com o recebimento ali do Espírito Santo, ok? E aí nós temos também um outro aspecto, queridos, um outro símbolo do Espírito, que é o vento. Em João capítulo de número 3, versículo 8, a palavra grega para vento ali, a palavra pneuma, né, que significa vento e também significa espírito. Então veja que o vento, ele é algo que a gente não vê, ele é invisível, mas que nós conseguimos ver os seus efeitos, ou seja, os efeitos são visíveis. Então assim também é o Espírito Santo, a gente não vê, mas a gente percebe o efeito da ação do Espírito Santo, ok? E aí eu me lembro de algo muito importante, alguém perguntou para o doutor, o saudoso doutor Russell Shedd, perguntaram para ele o que é unção. Ele disse assim, unção é que uns são e outros não. Em outras palavras, meus irmãos, quem tem a unção, quem tem a presença do Espírito Santo, embora não dê para ver o Espírito Santo, se vê
os efeitos da presença do Espírito Santo na vida, não temos dúvida disso. Um outro símbolo do Espírito Santo é a pomba, né? Assim, a pomba. Veja, a pomba que aparece lá em Mateus, capítulo de número 3, versículo 16, é símbolo da paz, é símbolo da mansidão, é símbolo também da aprovação divina. Não foi assim? O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Um outro símbolo do Espírito Santo é o óleo, que era usado para a luz, era usado para unção, simbolizava ali a consagração do crente. Então, o óleo simboliza a unção, simboliza a consagração. Dentro do Antigo Testamento, né, os reis, os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo. E agora o Espírito Santo, ele unge o crente, ele me unge e unge em você para nós servirmos ao reino, ok? Pastor, e o que é que eu faço com esta verdade? Como é que eu guardo, observo essa verdade? Veja, irmãos, eu preciso permitir que o fogo do Espírito Santo, ele me purifique. Fogo do Espírito não é apenas para eu chorar, para eu pular, para eu me emocionar. Não, é para que eu seja purificado, meus irmãos, ok? Veja, eu bebo também da água viva, diariamente da palavra de Deus, ok? Se quando a gente entende essa verdade, a gente se alimenta da palavra, a gente mergulha na palavra, que é por meio dela, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que Deus fala conosco. E aí você se deixa conduzir pelo vento do Espírito Santo, meus irmãos. Ele é quem guia, nos leva para onde Ele quer. E aí a gente passa a viver uma vida de fato consagrada ao Senhor, como alguém que é ungido, separado, dedicado exclusivamente para Deus, tá bom? Essas são as aplicações que a gente pode trazer e aplicar para a nossa vida. E aí a gente fecha aqui o nosso ponto de número 2, ou seja, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus, os seus atributos revelam claramente a sua divindade, revela também a sua procedência, né, que é divina, e aí nós temos também os símbolos que revelam o poder e revelam também a santidade do Espírito. Então veja que ele não é menor que o Pai, menor que o Filho, menor... Não, ele não é subordinado em essência, porque ele não é criado, ele não é um ser criado, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus. E aí a pergunta final que permanece para a nossa reflexão é: se o Espírito Santo é Deus, eu estou vivendo debaixo da direção do Espírito Santo? Eu tenho reverenciado a sua presença? Eu obedeço a sua voz? Eu valorizo a sua santidade? Porque, irmãos, conhecer a divindade do Espírito não é apenas você aprender conceitos e termos teológicos, é você aprender a viver diante de Deus, diante do Deus que habita em nós. Amém? Da presença do Espírito Santo. Nosso autor coloca aqui: a divindade do Espírito é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Ok? Tranquilos? E aí a gente caminha para o nosso último ponto, falando sobre as obras do Espírito Santo. Depois de entendermos quem é o Espírito Santo, que é uma pessoa, depois de compreendermos que ele é plenamente Deus, agora nós precisamos enxergar algo essencial, meus irmãos. O Espírito não é apenas uma verdade doutrinária, ele é o Deus que age, é o Deus que habita em nós. A sua divindade, meus irmãos, se revela em suas obras. E nós vamos aqui trabalhar 3 obras que destacam, então, a obra do Espírito Santo. 3 obras. Primeiro, nós iremos falar sobre a obra da encarnação. Segundo, a obra da ressurreição. E, por fim, a obra da santificação. Começamos, então, pelo o Espírito e a encarnação. Quando nós lemos Lucas, capítulo de número 1, versículo 35, a Bíblia diz ali que o anjo falou para Maria o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito, né, assim o Espírito Santo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, a expressão que aparece aqui, a expressão descerá sobre ti, essa expressão descerá, indica literalmente uma ação direta, uma ação sobrenatural. Então veja que não é algo metafórico, mas é literalmente uma intervenção divina
o Espírito descerá e então gerará, ou então fará ali, né, conceberá no ventre de Maria o próprio Jesus. Ok? Então veja, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, porque o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Ok? Então, meus irmãos, na concepção de Jesus, e aqui a gente está falando do Jesus humano, né? E ele vai estar agindo ali na concepção. O Espírito Santo vai estar agindo neste momento. Mateus capítulo 1, versículo 18, ele diz também que Maria, declara que Maria, ela se achou concebida, ou se achou ter concebido do Espírito Santo. Essa expressão ela é importante, se achou concebido do Espírito Santo, porque dentro do contexto judaico, meus irmãos, a concepção virginal não era um conceito comum, não era uma ideia que eles já tinham assim como natural, não. Então veja que isso confronta tanto o racionalismo helenista, quanto também o próprio legalismo judaico. Contudo, meus irmãos, a Escritura é clara, porque a Bíblia mostra que o Pai envia, mostra que o Filho assume a natureza humana e mostra que o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. Então veja que nós temos aqui uma ação trinitária. E aí Stanley Orton, ele diz que a encarnação é uma das provas mais fortes da atuação divina do Espírito, pois somente Deus poderia gerar vida de forma tão sobrenatural, meus irmãos. E aí quando a gente lê Miqueias capítulo 2, versículo de número 5, mostra ali literalmente que o Filho que o Filho é eterno. Já em João capítulo 1, versículo de número 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, ou seja, o Verbo já existia. Então veja, o Espírito Santo, ele não cria, obviamente, a divindade de Cristo. Quando nós vemos ali o Espírito Santo concebendo Jesus no coração, no ventre de Maria, não significa que Jesus passou a existir ali, tá bom? Mas ele viabiliza a encarnação, ou seja, o Deus se fazendo carne, ok? Pastor, o que é que eu aplico então para a minha vida a partir deste ponto? Veja, meus irmãos, quando eu reconheço que a salvação ela é completamente sobrenatural, é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra onde o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, isso muda tudo na minha vida. Porque se o Espírito realizou a encarnação, ele também pode gerar em mim e você nova vida. Pode gerar em mim e você uma transformação. O Espírito que fez, então, Jesus nascer no ventre de Maria, concebeu Jesus no ventre de Maria, mostra claramente o seu poder. Veja que nada é impossível para o Espírito Santo, meus irmãos. Isso nos dá uma segurança, nos dá uma confiança de que você tem dentro de você a presença de um ser que para ele nada, absolutamente nada é impossível. E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 3. E agora nós precisamos aqui olhar para o Espírito e a ressurreição de Cristo. Veja, vamos ler aqui Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia para a gente ver esse texto, tá bom? Ou então você acompanha na lição, porque na lição também tem esse texto. Olha o que diz aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele escreve para uma igreja que vivia sob o domínio romano, e veja que Roma simbolizava poder, Roma simbolizava a própria morte, né, através da sua forma de crucificação ou de punição. Mas é importante nós notarmos que a cruz era, então, um instrumento de humilhação. E aí Paulo afirma claramente aqui para a gente que o mesmo Espírito que venceu a morte, ele diz que esse Espírito habita em vós, ou seja, habita em vocês. No texto grego, o verbo
Vivificar, que aparece aqui no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, vivificará, indica então que ele dará vida, vida ativa. Então veja que a ressurreição, meus irmãos, é apresentada como uma obra trinitária, onde o próprio Espírito Santo atua na ressurreição de Jesus e atuará também na nossa ressurreição. Em Atos, capítulo de número 2, versículo 24, o Pai ressuscitou o Filho. Mas veja que lá em João, capítulo de número 10, versículo 18, mostra que o Filho tem poder para retomar a vida. E aí quando a gente chega em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11, nós percebemos então que o Espírito ele é o agente vivificador. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós temos uma única obra, ok? Por isso que a gente pode ler aí com segurança Efésios capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, que chama o Espírito Santo de penhor da nossa herança, o penhor da nossa esperança, meus irmãos. A palavra penhor, que é um termo jurídico, significa garantia antecipada. Então o Espírito Santo ele é a garantia da nossa futura ressurreição. Assim como o Espírito atuou na ressurreição de Cristo, ele atuará também na nossa ressurreição. Agostinho dizia que o Espírito é a vida de Deus comunicada ao crente. Então, o Espírito é a vida de Deus transmitida e comunicada ao salvo em Cristo Jesus. Pastor, o que é que eu faço mediante esta verdade teológica? Bom, eu não posso mais viver, queridos, dominado pelo medo diante desta realidade, nem mesmo da própria morte, porque se quando nós morrermos e partirmos, quando Jesus voltar, o Espírito Santo há de nos ressuscitar, assim como ressuscitou o próprio Jesus, ok? Então, meus irmãos, diante dessa verdade, eu enfrento as crises com esperança, eu enfrento as perdas com fé, porque a última palavra não é do túmulo, não. A última palavra é vida, é a vida que Cristo comunica para nós, ok? Então a gente vive com tranquilidade mediante esta verdade tão importante, tão poderosa. E aí, queridos, nós temos o nosso último subponto do ponto 3, que é o Espírito Santo e a santificação. Agora, nós entramos na obra mais diária, né? Mais comum do dia a dia ali do Espírito Santo. Por quê? João, capítulo de número 16, versículo de número 8, mostra que o Espírito Santo, ele não apenas nos convence do pecado, é assim? Ele não apenas nos convence do pecado, mas ele nos convence de toda justiça. Nos convence de todo o pecado, mas também de toda justiça e também nos exorta, meus irmãos. Porque, veja, a palavra convencer é a palavra grega que significa expor, significa confrontar, significa convencer. Isso mostra que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa consciência, ok? Ele esclarece a nossa consciência, ele mostra para a nossa consciência quando nós estamos agradando ou desagradando a Deus, quando o que nós estamos fazendo é algo aplausível diante do Senhor ou algo negativo diante do Senhor, compreende? Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. No grego, o verbo indica transformação contínua. Então veja que nós somos transformados de glória em glória. Diariamente, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Já Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, nós temos aqui uma expressão que mostra que nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Então a escolha divina por mim e por você não foi uma escolha para nós permanecermos no pecado, mas é uma escolha para nos tirar do pecado. Já em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, a Bíblia fala da santificação pelo Espírito Santo. Aqui precisamos entender duas dimensões. Primeiro, nós temos a santificação posicional, que acontece no momento da conversão, onde nós somos declarados santos.
E nós temos também a santificação progressiva, conforme a gente vê também Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, que é o processo diário de transformação. Aí quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, veja que Ezequiel promete um novo coração. Ou seja, isso só Deus pode fazer. O Espírito Santo habita desde a regeneração até a glorificação na vida do crente. Mas há também a cooperação humana. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito. É nossa parte, andar no Espírito. Buscar alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Buscar andar em comunhão com o Espírito Santo. É por isso que Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo. Aí nós compreendemos que a obra do Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas consolar, mas é também completar a transformação iniciada na salvação, naquele momento em que nós somos declarados santos, ok? Que é a santificação posicional. Tranquilos? Pastor, aplicação. Aplicação. Você, professor, você, aluno, pode aplicar esta parte da lição, meus irmãos, mostrando a importância da gente não resistir à correção do Espírito Santo. Não devemos resistir à direção do Espírito Santo. Quando ele convence, o que eu tenho que fazer é me arrepender. Quando ele me mostra, o que eu tenho que fazer é dar meia volta. Amém? Então veja, porque a lição de hoje ensina que o Espírito Santo ele nos direciona. E se ele nos direciona, nós devemos obedecer. A lição nos mostra que o Espírito Santo ele nos confronta, e se ele me confronta, nós precisamos nos submeter à sua autoridade. Eu deixo que ele molde o meu caráter, porque a santificação não é um esforço isolado do ser humano, mas a santificação é uma dependência diária de Cristo, uma dependência diária do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, concluindo aqui nosso terceiro subponto, as obras do Espírito Santo revelam literalmente a sua divindade. Ele atuou na encarnação de Jesus, ele operou também na ressurreição de Jesus e ele transforma a nossa vida, nos santificando, nos purificando. Então veja que ele não é um espectador da história, ele é o agente ativo da redenção. E a pergunta final que nós devemos guardar em nosso coração e refletir é: eu estou me permitindo que o Espírito Santo realize sua obra em mim? Você tem abrido a porta para o Espírito Santo? Você tem deixado ele trabalhar no seu coração? Você tem ouvido a sua voz? Você tem se inclinado para a sua vontade? Porque se ele gera vida, e de fato gera, eu devo nascer de novo por meio da ação e do poder do Espírito Santo e agora viver na dependência dele. Porque o Espírito Santo vivifica. Então eu devo viver então com essa esperança, a esperança da glória eterna. O Espírito Santo ele nos santifica e, portanto, eu devo cooperar com esta santidade, eu devo abrir a porta para que o Espírito Santo trabalhe em mim. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo não é apenas um agente do passado, alguém que agiu lá atrás, não, ele continua agindo hoje. Ele deseja agir em mim, ele deseja agir em você. Amém, queridos? Tranquilos? E aí nós temos, meus irmãos, a sinopse do nosso ponto de número 3. As obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma lição e essa lição nos chama a reconhecer o Espírito Santo como Deus, um Deus presente, um Deus atuante. Perceba que a lição de hoje mostra que ele não é uma ideia teológica distante, nem é uma energia religiosa, ele é uma pessoa divina que habita no crente, que habita na igreja. Foi ele quem operou a encarnação, foi ele quem sustentou a vitória da ressurreição. E ele continua realizando, meus irmãos, a santificação diária na nossa vida. Isso muda literalmente a nossa trajetória, isso muda literalmente a nossa caminhada. Não vivemos mais no esforço do braço, mas vivemos agora na dependência do Espírito Santo. Nós não lutamos sozinhos, porque o Consolador está conosco para sempre. Então, querido, a pergunta final para a nossa reflexão é:
Eu tenho dado espaço para o Espírito Santo governar a minha mente. Eu tenho dado espaço para o Espírito Santo governar as minhas escolhas. Eu tenho dado espaço para o Espírito Santo governar o meu caráter, porque aonde Ele conduz, devemos obedecer. Aonde Ele nos corrige, devemos nos render. Que Deus aplique esta palavra poderosa, esta lição aos nossos corações. Meus irmãos, o Espírito Santo não é uma força que sentimos. Ele é o Deus que habita em nós e transforma a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Não se esqueça de compartilhar, deixar também aí o seu like, deixar aqui o seu comentário, enviar para o grupo do teu WhatsApp, para o grupo dos teus alunos, dos teus professores, para que eles possam também aproveitar aí esta aula, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, em nome de Jesus.